Olá, olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Olha lá, Amora, dá bom dia! Dá bom dia para os nossos seguidores, para os nossos amigos, para as nossas clientes. Bom dia, gente! Aqui é Renata. Para quem não me conhece ainda, né, eu tenho desenvolvido aqui no meu perfil esse trabalho a nível de terapia enquanto terapeuta sistêmica, né, familiar. E hoje eu quero trazer um pouquinho, uma breve palavra. Eu começo falando um relato de uma pessoa que ela faz um breve comentário de quando ela era da infância, lá na infância dela, que ela tinha, né, muitas memórias boas, muitas memórias saudáveis, né, da infância. Porém, ela retrata o seguinte: a minha infância, geralmente, eu fui muito sozinha. Por quê? Porque papai e mamãe sempre saíam para trabalhar e tinha uma cuidadora, da qual zelava com muito carinho, com muita atenção, né? E ela relata que os momentos de maiores conexões, de maiores entrosamentos, de maiores alegrias, né, e contentamento, era estar na cozinha, sentada à mesa, em geral lendo livros, em geral ali brincando, né, com seus brinquedos ou estudando, fazendo as suas atividades. Mas o que mais chamava a atenção era a energia contagiante daquela cuidadora que ali estava com ela, né, zelando, cuidando, alimentando e marcando presença, sempre com louvores, sempre com palavras, né, edificantes, sempre muito prestativa ali nos cuidados para aquela criança. E aí, um certo dia, o que aconteceu? Ela falou uma palavra e essa palavra arremeteu como se fosse um preconceito àquela pessoa. Na história não relata sobre a cor, raça, né, ou denominação, mas ela traz essas características ali dos cuidados, né, dessa atenção voltada para com ela. E ali aquela cuidadora, ela levou um susto e a repreendeu assim, e ela percebeu que aquela pessoa ficou assim, extremamente entristecida, né? Ela ficou muito entristecida por causa daquela palavra, porque aquela palavra soou como o quê? Como um preconceito, né? Então aqui eu começo e eu quero trazer um pouquinho hoje, falando dentro disso, qual é o significado então de preconceito. Gente, olha que gracinha, né, Amora? Daqui a pouquinho a titia vai te dar banho, tá bom? Preconceito é uma opinião ou um conceito formado, é um né? É um preconceito. Eu tenho uma opinião formada sobre um determinado assunto, sobre uma determinada raça, e ali eu coloco essa minha opinião antes de conhecer o objeto de juízo, né? Na visão geral, o termo preconceito refere-se a uma opinião ou julgamento formado antecipadamente. Por isso ele é um preconceito, né? Eu tenho um conceito sobre um determinado assunto, mas eu não domino sobre aquilo e eu me antecipo a dar a minha opinião, geralmente sem conhecimento suficiente ou base de dados objetivos. Isso até com as crianças a gente tem assim, tem que estar instruindo, né, muito as crianças até a respeito aí do bullying, né, porque o bullying, né, geralmente ele já vem aí dessa raiz, né, dessa raiz de preconceito. E o que a palavra nos diz, né, voltando aqui um pouquinho para a história dessa pessoa, ela entendeu que causamos insondáveis tristezas nos outros através das nossas opiniões, das nossas palavras, tudo aquilo que eu falo, né? A palavra que eu falo, eu não sou dona mais dela. Aquela que eu seguro, eu domino, mas aquela que eu solto, eu me torno escrava dela. Então é preciso sim, porque palavras têm poder. Então tudo aquilo que eu solto a respeito do outro, ou tudo aquilo que eu solto a respeito de mim mesma, me depreciando, então assim, eu preciso ter muito cuidado, porque muitas das vezes eu me torno escrava dela. Se eu digo pra mim que eu não sou capaz, que eu não tenho condições, que eu não mereço, que eu não sou ninguém, que só palavras pejorativas a meu respeito, essas palavras vão ganhar força a meu respeito, porque eu não vou estar acreditando em mim mesma.
E ela entendeu que todo ser humano é criado à imagem de Deus. É mais semelhante a Deus do que qualquer outra criatura e digno que de honra, né? Deus criou todas as coisas. Deus nos criou através do quê? Para dominar sobre todas as outras coisas. Então, assim, quando a gente olha, né, a vida animal também é uma vida. Também é uma vida. Eu estou aqui com a Amora, né? Ela tem sentimento, ela esboça emoções, ela chega aqui fazendo euforia comigo, brincando, uma alegria contagiante. Eu sempre brinco que ela é muito ciumenta, porque ela morre de ciúmes, né? Quando eu estou ali com outro animal, ela arruma um escândalo. E aí eu sempre falo, calma, Amora, vai ter colinho pra todo mundo. Calma que tem titia aqui pra todo mundo. Olha o olhão dela, ela tá entendendo que eu tô falando dela. Mas o ser humano é o único que tem racionalidade, raciocínio, né? E a mente, né? O próprio Dr. Augusto Cury aí já nos diz, a mente mente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos próprios pensamentos, porque dos nossos pensamentos geram sentimentos que vão gerar o quê? As nossas ações. Então tudo aquilo que eu falo a respeito do outro, né? Enquanto preconceito. E de onde muitas das vezes isso vem? E aqui entra um outro assunto que eu quero abordar um pouquinho aqui, que é o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é um sentimento complexo que pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo do contexto e da intensidade, né? Da intensidade ao qual ele é vivenciado dentro da minha vida, né? Como eu manifesto. Em geral, o orgulho refere-se à satisfação que uma pessoa sente pelas suas próprias qualidades, realizações ou pelas realizações de alguém a quem ela se liga. Ou também pode ser uma frustração. Por quê? Existe o orgulho positivo e existe o orgulho negativo. O orgulho positivo é a sensação de satisfação e contentamento com as próprias ações, com as próprias conquistas, né? Com o meu valor próprio, com o meu caráter, né? Ou a respeito de quem está do meu lado. Por exemplo, eu sinto orgulho do meu filho, eu sinto orgulho do meu esposo, né? Em contrapartida, eles também sentem orgulho da minha pessoa enquanto esposa, enquanto mãe. Então, esse orgulho, ele é aquele orgulho que positivo, né? Então, quando a gente faz uma boa ação um com o outro, por exemplo, João Lucas está em semana de prova. Quando ele chega com uma nota baixa, a gente dá aquela puxada de orelha, né? Poxa, filho, o que aconteceu? Você tem potencial, você tem capacidade, mas a gente acaba que esboça essa insatisfação, né? Agora, se ele chega com a nota 10, nossa, mamãe e papai tá muito orgulhoso de você, você foi lá, você provou que você é capaz, é isso aí, parabéns, parabéns. Mas quando ele chega com a nota baixa, a gente acaba, né, ficando um pouquinho triste, e eles percebem isso, Então a gente tem usado muito com ele o seguinte: você tem potencial, vamos entender o que aconteceu? Faltou estudar? Faltou atenção para ser melhor da próxima vez? Porque nós sabemos que você tem potencial e tem capacidade, e na próxima você vai conseguir fazer melhor, né? Está incentivando. Agora, o orgulho negativo é o excesso de autoadmiração, altivez, arrogância ou soberba, que podem levar à ostentação e à falta de humildade. Pode ser uma manifestação de vaidade ou pretensão. E aqui há um risco. Autoadmiração. A raiz de todos os males, de todos os problemas, está no orgulho. Orgulho como sentimento fundamental. O orgulho está presente em todos os seres humanos e pode ser um motor para a busca de melhoria e realização pessoal, mas também pode ser um obstáculo para o desenvolvimento e para a construção de relações saudáveis. E qual é o impacto do orgulho? O orgulho positivo, ele pode ser uma fonte de motivação, impulsionando a busca de objetivos e a celebração de conquistas. Eu não consegui nota na prova a qual eu acabei de fazer, mas eu vou me esforçar e eu vou conseguir na próxima. Eu não consegui alcançar aquele objetivo ao qual eu queria, mas eu vou me esforçar, eu vou buscar me esforçar
para dar o meu melhor e conseguir o que eu quero da próxima vez. E o orgulho negativo excessivo pode levar ao isolamento, a dificuldades em aceitar críticas ou conselhos e a dificuldade em perdoar ou se perdoar, o auto-perdão. Por quê? Muitas das vezes essa raiz do orgulho, ela vem da raiz de rejeição. Ela vem da raiz de rejeição. E quando eu não reconheço os meus erros, quando eu não reconheço as minhas falhas, eu vou estar sempre tirando a minha autorresponsabilidade, jogando aquilo que me acontece na conta dos outros. Eu não vou assumir a minha autorresponsabilidade. O orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, aquilo ou aquele a quem tem orgulho. E qual o significado, então? Ele é aí um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, honrar a minha própria história. Porque na maioria das vezes, né, quando eu não reconheço as minhas fraturas internas e acho que o problema sempre está no outro, o orgulho vai gritar. O orgulho vai gritar porque a raiz da rejeição, ela vem muito enraigada na manifestação do perfeccionismo. E aí é uma cadeia, né? É uma cadeia. Qual é a raiz do orgulho? Ela reside na necessidade de se sentir superior aos outros ou de ter uma visão excessivamente de si mesmo, né? Uma visão distorcida, as lentes. Porque como eu vejo, o meu mundo externo é o reflexo do quê? Do meu mundo interior. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, a cura, ela começa o quê? Trocando as lentes, reconhecendo, eu não sou perfeita, eu sou passiva de erro. E eu preciso voltar um pouquinho atrás para me deparar com as minhas sombras, porque a cura começa quando tudo pode estar internalizado e integralizado. Comparações com os outros. O orgulho frequentemente surge quando alguém se compara com os demais, sentindo-se o melhor ou o mais importante. Desejo de superioridade. O orgulho pode ser alimentado pelo desejo de se sentir superior aos outros, o que eleva a uma postura de arrogância. Então, tudo aquilo que eu julgo, que eu critico, que eu deprecio no outro, eu estou me colocando nessa postura de arrogância, né? De mais do que ele. Aonde fica a humildade? Não existe. Não existe. Conflitos internos e experiências traumáticas. A raiz do orgulho pode estar ligada a conflitos internos ou experiências traumáticas. E de onde isso vem? Lá da infância, né? Eu comecei falando esse relato aqui lá dessa criança, porque ela pode ter trago ali algumas feridas. Ferida do abandono, meu pai e minha mãe nunca estão presentes comigo, né? Por mais que a minha cuidadora ali seja presente e me dê, ela não vai suprir aquilo que eu necessito de verdade do meu pai e da minha mãe. Não tem como suprir, né? O amor desordenado de si mesmo. O orgulho pode ser visto como um amor excessivo de si mesmo, que faz com que a pessoa se considere o centro do universo, o centro das atenções. Exagero de qualidade e desconsideração de defeitos. A pessoa orgulhosa tende a exagerar as suas qualidades e a não conseguir reconhecer os seus defeitos. É isso que eu falei. Não, eu sou perfeita. Eu não tenho defeitos. A gente sabe que perfeito só houve um, né? E o que a Bíblia nos diz sobre o orgulho? A Bíblia considera o orgulho como um pecado grave e um obstáculo para a vida espiritual. Então, aqui é que vem a raiz de todos os males. Geralmente estão enraizadas o quê? No orgulho. Ele é frequentemente associado à soberba e à arrogância, sendo considerada a causa de quedas e ruínas. A Bíblia ainda enfatiza a importância da humanidade, da humildade e da sabedoria. Quando eu trago, né, as minhas vulnerabilidades, que eu exponho a minha humanidade. Reconhecer
as minhas vulnerabilidades, que estão em oposição ao orgulho. E aqui ainda eu quero trazer só alguns textos rápidos aqui como referência. Em Provérbios 16, 18 nos diz o seguinte: o orgulho precede a destruição, o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Olha que grave isso, e olha que palavra profunda, o orgulho precede a destruição. Então, se eu não reconheço, se eu não vou lá e não trato, né, essa raiz e não reconheço o que está por trás disso daí, eu vou estar caminhando o quê? Para destruição. A arrogância precede a queda, a superioridade, eu me colocar superior ao outro, né, somente no julgamento, porque tudo aquilo que eu julgo, principalmente com relação a pai e mãe, eu me coloco arrogante perante eles. Se eu me coloco arrogante perante eles, eu estou me colocando superior a eles. E qual é a postura correta? Pequenos diante dos pais, grandes diante da vida. Então, muitas questões aí, muitas das vezes eu posso estar enfrentando na vida, eu não sei de onde está vindo. Existe uma balancinha interna. Eu vou estar falando um pouquinho mais adiante sobre isso. Salmos 10, 4 nos traz o seguinte: pela altivez do seu próprio rosto, o ímpio não busca a Deus. Pela altivez do seu próprio rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Né? Então, o orgulhoso, o quê? Ele se torna independente. Mas a minha independência não pode ser de Deus. Eu tenho que estar totalmente dependente de Deus, porque eu sei que é Ele quem me guia, é Ele quem me conduz. Né? Buscai sabedoria, mas se essa sabedoria não gerar entendimento, não vai adiantar. Salomão nos deixa esse ensinamento. Se tiveres que escolher entre comprar sabedoria ou algum bem, compra o quê? Sabedoria. Mas se essa sabedoria não descer, né, para o coração, no episódio anterior eu falei um pouquinho, Deus se agrada de um coração ensinável. Tiago 4,6 nos diz o seguinte: mas Ele dá uma graça maior. Por isso diz, Deus resiste aos orgulhosos. Calma. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Em Mateus 23:12 nos diz o seguinte: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. E sabeis o quê? Que eu sou Deus. Eu sou Deus. A Bíblia ainda enfatiza que o orgulho impede a busca por Deus e o relacionamento com Ele. E muitas das vezes isso está o quê? Lá nas nossas raízes. Porque a conexão, a cruz, né? A libertação do sangue vertido ali na cruz, que Ele alcançou, a cruz ela é o quê? Vertical e horizontal. Vertical aqui está a minha conexão com Deus, mas na horizontal está a minha conexão com as minhas origens, com as minhas raízes. Então, para que eu tenha livre acesso, né, de conexão ao Pai, eu preciso estar com essas raízes aqui, com esses vínculos curados. E numa postura correta, num lugar correto. Qual é esse primeiro lugar? Né? Esse primeiro lugar de filho, com esses vínculos resolvidos, né? Com essas feridas ali da minha infância curadas, né? Então aqui eu trouxe assim, brevemente esse relato, começando aqui. Não vou dar spoiler ainda, mas já aqui um pré-anunciado. E para concluir esse texto, né, que eu trabalhei aqui um pouquinho, ele vem lá de Atos 17, 22, 31. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Deus deseja que demonstremos respeito a todas as pessoas, pois todos ostentam a sua imagem. Somos a mesma família, feitas para sermos mutuamente valorizados e estimados. Estamos aqui em pleno mês de maio, né? Um trabalho aí lindo e maravilhoso, que em prol de famílias. Famílias tem sido o ataque de todos os lados, principalmente do inimigo. E família é o quê? Família é o projeto de Deus. E se você está aí, né, nessas posturas infantis, posturas com feridas, né, feridas da infância, ainda reivindicando algumas questões de pai e mãe, você não estará posicionado para poder construir uma família.
E é o que a gente tem visto aí, tantas famílias sendo destruídas, tantas famílias que hoje começam, amanhã já não existem mais. Porém, o que permanece é o quê? O vínculo familiar, ele é indissolúvel quando se tem fruto. Quando se tem fruto, você pode deixar de existir enquanto casal, mas o vínculo familiar, ele é indissolúvel, porque Deus ainda acredita nesse projeto inicial. O projeto inicial dele começou através de um homem e uma mulher para a construção de uma família. E ele não errou. Ele não errou. Então é olhar para essas fraturas, né? Para o orgulho, para as minhas imperfeições, para as minhas sombras, né? Para que de fato eu possa estar aí com leveza, fluindo na vida. Eu deixo aqui essa palavra. Se essa palavra aí te tocou, se você sentiu aí que tem algumas questões aí que você precisa olhar, pode me chamar. E tem projeto novo por aí vindo no forninho. Estou mudando aqui o cenário, né? Porque o tempo assim de fazer lá no meu cenário não tá dando tempo, não tô tendo como, mas tudo ao seu tempo, porque sabemos que tudo no seu devido momento irá acontecer. Né, Amora? O que nós vamos fazer agora? Hoje você não está fedendo a terra, porque semana passada acho que você foi muito no meio da terra, você chegou aqui que você chegou a me sufocar. Hoje você tá cheirosinha ainda. Gente, deixamos aqui o nosso beijo, tá? Tenha um excepcional e um maravilhoso dia. Se essa palavra aí te tocou, se você acha que alguém está precisando, sinta-se à vontade, compartilhe com alguém, encaminhe para alguém, deixa aqui o comentário, tá? E para semana que vem eu venho aqui anunciar o que está em pauta aí para acontecer. Beijo, beijo, beijo no coração. Ah lá, Amora, dá um beijo. Fui.